Desde a mais remota antiguidade, inclusive na cultura indiana, aqueles grandes rishis, que foram os autores dos Vedas, já diziam que o mundo e todo o universo foi criado pelo som. Essa é uma afirmação muito forte, né? Porque nós não estamos habituados a essa ideia de que o som tem o poder de criar. No entanto, se nós consultarmos também o Evangelho, nós vemos a seguinte afirmação do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então também no Evangelho nós vemos como é que o poder do som, o Verbo, é capaz de criar. No princípio era o Verbo, era a divindade que se expressava através do som para criar o universo. E esse som é o próprio agente da criação, de acordo com as culturas antigas. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos verificar como, através de certas pesquisas, tanto pesquisas científicas convencionais, como pesquisas clarividentes, apontam e confirmam esse fato de que o som tem um poder fantástico de criação. Nós, de certa forma, já observamos nas nossas vidas alguns fenômenos que demonstram como é que o som tem capacidade de atuar sobre a matéria. Alguns já presenciaram, alguns ouviram falar de algumas cantoras líricas, né, que tinham uma voz tão potente, geralmente são sopranos, né, que têm uma voz muito aguda, que são capazes até de quebrar vidraças. E se nós observarmos, quando nós falamos uma palavra extremamente forte, com uma palavra muito agressiva, ou quando nós ouvimos também uma palavra agressiva, nós criamos uma modificação no ambiente, né? Uma palavra cortante, uma palavra desagradável, causa um tumulto no ambiente e afeta a emoção das pessoas. Você, através da palavra, você transforma o ambiente, ou para melhor ou para pior. Muitos já devem ter percebido como é que, por exemplo, um latido muito agudo de um cachorro à noite incomoda as pessoas, né? Muitas pessoas não conseguem dormir quando tem aquele latido contínuo que está incomodando os ouvidos, especialmente se o tom for muito agudo, porque aquilo, de certa forma, é como se estivesse martelando na sua cabeça. E os clarividentes perceberam que o som, por exemplo, de um latido muito agudo, ele tem um formato de uma lança, que é capaz de, inclusive, tocar no corpo sutil das pessoas e causar esse desconforto que as pessoas percebem. Então, os sons mais estridentes, os sons mais agudos, eles tendem a incomodar mais que os sons mais arredondados e menos estridentes. Essa é uma lei geral. Então, nós podemos observar que, através da palavra, nós podemos ferir também, assim que como através da nossa mão, do nosso gesto, nós podemos ferir, a palavra às vezes pode ferir até mais do que um gesto ou uma ação da pessoa. Então o som, ele tem essa capacidade de transformar, de criar e também de destruir. Existem várias lendas, né? Uma, por exemplo, que diz que as pirâmides foram criadas com o auxílio desse conhecimento do som que os antigos egípcios tinham. Até hoje ninguém sabe exatamente como que aquelas pedras imensas, né, foram colocadas perfeitamente alinhadas nas pirâmides. Elas vieram, inclusive, de locais distantes. Então, diz a tradição que elas vieram e foram deslocadas, né, usando esse poder do som sobre a matéria. Que o som é capaz de atuar sobre a matéria, transformar e inclusive, dar propriedades diferentes à matéria. Se você se reportar aos grandes filósofos da antiguidade também, começando, por exemplo, com Platão, nós vamos ver algumas afirmativas muito interessantes sobre a questão do som e da música. O Platão dizia, por exemplo, que a música é o mais potente dos instrumentos, porque o ritmo e a harmonia atingem a profundeza da alma. Ele dizia também que pela música o homem se transforma e habitua a sentir as emoções mais elevadas. Interessante que ele dizia também que a qualidade de uma civilização tinha muito a ver com a qualidade da sua música. Quando a música era uma música mais sublime, uma música mais elevada, toda a civilização se elevava, as artes floresciam, as pessoas se sentiam mais entusiasmadas e toda a cultura era estimulada. E pelo contrário, quando a música entrava no processo de decadência, também a civilização entrava em decadência. Quando a música se tornava mais densa, mais voltada para o nosso lado inferior, mais bestial, também havia uma decadência da qualidade, né?
e do nível da civilização. Disso, inclusive, né, essa é uma outra lenda de que na Atlântida houve uma época em que o envolvimento do povo atlântico era tamanho com a magia negra que isso causou o afundamento da Atlântida, que foi feito inclusive em etapas, né? E quando a nova raça surgiu para dar continuidade à raça humana, aquele que era o grande chefe da nova raça, chamado Manu, da quinta raça, ele proibiu as músicas antigas, que eram músicas, vamos dizer assim, atlantianas, né, que estavam associadas à magia negra, porque essas músicas tinham um poder muito ruim de levar as pessoas para o caminho do mal. Então, nós vemos o poder que a música possui sobre nós. E isso, certas músicas nos trazem para baixo, a gente pode sentir isso, né? Uma música pode causar depressão, pode trazer a pessoa para um estado de sofrimento, enquanto que outras músicas nos elevam. Por exemplo, quando você vai numa igreja e assiste um concerto de órgão, uma catedral, por exemplo, o efeito que essa música, uma música de Bach, por exemplo, produz nas pessoas que estão assistindo dá assim, um efeito extremamente benéfico. E os clarividentes, inclusive, observaram que em torno da catedral se forma uma imagem de grande beleza que se eleva muito acima dos limites físicos da catedral. Então, a música ela possui um efeito não só no nosso corpo físico, mas também nas nossas emoções, na nossa mente. E aqueles que têm sensibilidade, que têm o poder da clarividência e clareaudiência, conseguem observar esses efeitos e as formas que são criadas nos planos hiperfísicos. Aristóteles é outro que também estudou a música, né? E ele mostrava justamente que a música tem um efeito profundo sobre as emoções da pessoa. Que nós podemos moldar o caráter ouvindo boa música. Isso é uma coisa que os pais devem atentar bastante, porque a qualidade da música que eles tocam para os seus filhos vai influenciar certamente no caráter que eles vão desenvolver. De modo que, de maneira geral, a música que está presente continuamente na nossa vida pode servir como estímulo para nos elevar ou para nos rebaixar. Então nós devemos prestar uma atenção especial à qualidade da música que nós tocamos para nós mesmos e para as pessoas que nos acompanham, família, filhos, esposa e etc. Nós vamos agora falar sobre 2 trabalhos que foram realizados sobre o poder criador do som. Um pelo Dr. Hans Jenny, um sueco, que fez uma série de pesquisas sobre o poder de influência que o som possui sobre a matéria. E esse foi um trabalho muito interessante, foi registrado fotograficamente, foi publicado originalmente no Correio da Unesco e depois foi publicado em conjunto com o Geoffrey Hodgson num livro chamado Formas Musicais. Esse livro Formas Musicais tem, portanto, as pesquisas da influência da matéria física que o som pode criar, assim como as pesquisas feitas pelo Geoffrey Hodgson, um neozelandês, teosofista, que pesquisou de forma clarividente como o som atua sobre a matéria hiperfísica, a matéria astral, especialmente, e como é que a matéria astral é moldada pelo som e quais são as regras, vamos dizer assim, que atuam na criação dessas formas musicais que foram registradas por ele. Então nós vamos começar falando da pesquisa do Dr. Jans Henning, e nós vemos aqui nesse primeiro slide como que uma areia lançada sobre uma placa de aço pode gerar padrões que variam em função do tipo de frequência que é aplicada nessa placa de metal. Então, variando-se a frequência de um cristal, que é o responsável pela oscilação, nós vemos nesses 4 quadrantes 4 formas diferentes. No primeiro quadrante nós temos a frequência menor e no quadrante à direita, embaixo, nós temos a frequência maior. Então, há uma similaridade entre as formas que são criadas, mas à medida que se atua na frequência ou mesmo na intensidade da vibração, as formas vão variando. Mas sempre existe uma harmonia, uma simetria nessas formas que dão a indicação de que existe um poder nesse som de atuar e moldar essa matéria, essa areia, né, que está sendo depositada
em cima da placa de metal. Nós estamos passando agora por um segundo slide que mostra como é que o som pode agir como um tecelão. Nesse caso, nós temos um líquido vibrando e formando uma série de padrões que se assemelham muito aos padrões celulares que nós encontramos nos seres vivos. Essa distribuição bem equilibrada, de forma celular, é totalmente criada nesse líquido que está vibrando com o efeito do som. Então, existe, mais uma vez, uma placa, um líquido depositado sobre essa placa e existe um som que está atuando de forma contínua, através de um cristal também, em cima dessa placa, gerando essas formas que vão variando em função das características do som. Mais uma demonstração aqui, já de um outro formato que é criado, que na medida que a gente varia o tipo de líquido, o tipo de frequência aplicado, a intensidade, as estruturas, as formas vão mudando e vão gerando diversas formas que lembram muito formas que nós podemos observar na natureza. Essa é uma das chapas mais interessantes, né? Essas formas foram criadas com areia que é depositada sobre uma placa de aço. A vibração que se coloca sobre essa placa de aço faz com que a areia que é depositada na placa comece a vibrar também e assumir uma série de formatos muito interessantes. Prontamente ela começa a se agrupar em núcleos e alguns braços são formados, braços esses que lembram muitos braços de espirais que nós podemos observar no espaço sideral, nas galáxias. Então, existem efeitos rotacionais em torno de núcleo e também esses braços vão gerando e vão se formando na medida que a areia vai se distribuindo e tendendo ou para o centro ou para a periferia em função do tipo de frequência que é aplicado. Então, nós vemos mais uma vez que artificialmente nós podemos criar padrões que lembram muito o que nós observamos tanto no mundo subatômico, né, nos átomos, nas moléculas, como no macrocosmo, no universo estelar, que nas galáxias, nas nebulosas, são formas muito parecidas que nós observamos na medida que nós aplicamos som e vibração nessa matéria. Aquela mesma dança que nós observamos no cosmos pode ser observada e simulada também com essa areia sobre a placa de metal. Aqui nós temos uma evolução do mesmo fenômeno da areia distribuída sobre a placa de metal. E nós vemos aqui duas pilhas formando um disco e nós temos no centro do disco uma espécie de cocuruto, né, que representa o núcleo. E toda essa forma circular está girando continuamente, está se movimentando dentro da placa, né, como se fosse um universo em movimento. Agora nós estamos chegando a uma outra parte muito interessante do estudo do Dr. Hans Jenny, em que ele pegou um filme líquido e aplicou as vibrações sonoras de uma música no filme líquido. Então nessa prancha nós temos a ópera Don Giovanni de Mozart, a abertura da ópera Don Giovanni, que está sendo representada visualmente com a impressão que esse som está causando nesse filme líquido. Então é como nós tivéssemos uma obra musical, uma sinfonia que se projeta na matéria. O Leadbeater, que foi um outro clarividente, um teosofista muito famoso, ele dizia que o homem ainda não desenvolveu a visão no mesmo grau de refinamento que desenvolveu a sua audição. Então nós somos capazes, nós temos a sensibilidade para ouvir uma sinfonia e apreciar essa sinfonia de forma audível. No entanto, a nossa visão ainda não desenvolveu a capacidade de poder ver uma sinfonia. Então, quando nós vemos as formas como essa, nós não entendemos. Agora, se ao mesmo tempo que nós estamos vendo a música tocada, de certa forma, as duas coisas se somam e há uma maior compreensão do que está por trás dessas mudanças que são criadas na matéria através do som. Mas o Leadbeater, inclusive, ele comenta que no futuro, através da evolução, nós vamos desenvolver mais o nosso sentido da visão e que nós seremos capazes de ver sinfonias luminosas. Isso é algo bastante animador, né? Que já imaginou que maravilha a gente poder não só ouvir, mas ver uma sinfonia luminosa. Aqui nós temos uma outra música famosa,
a tocata em fuga em Ré menor de Bach, no caso, a parte da tocata que está sendo representada aqui, que também, da mesma forma, está sendo impressa, isso aqui é um instantâneo, né, de uma dinâmica que é criada nesse líquido viscoso com o som que está sendo aplicado nesse líquido, e faz vibrar o líquido junto com ele. Então, mais uma vez, nós temos um formato mais até geométrico, né, porque a música de Bach é uma música muito geométrica, né, que está sendo criada no líquido e que foi registrada nessa foto. Uma outra parte muito interessante do estudo do Dr. Jans Henning é quando você pega esse líquido viscoso e aplica uma série de frequências e vai modificando a frequência e registrando as diferentes formas que são geradas com essa modificação de frequência. Então, ele deu a essa série de imagens o nome de O Som e a Fúria. Então, nós temos aqui ondas sonoras que estão sendo aplicadas sobre esse líquido viscoso e, nessa primeira chapa aqui, nós temos uma representação com uma frequência ainda baixa, que faz com que haja uma movimentação desse líquido viscoso um pouco mais lento e nós começamos a ver certas imagens que lembram algumas montanhas, que lembram platôs, picos, que são gerados nesse líquido viscoso. São formas que lembram muito formas que nós observamos na natureza, especialmente nas montanhas. Lembram também as formas que nós encontramos nos polos, os icebergs. Agora vamos ver o que acontece quando as frequências começam a serem aceleradas, né? Ou começam a ser aumentadas. Quando a vibração aumenta, em função do aumento da frequência, o diafragma, por conseguinte, começa a atuar de forma mais violenta no líquido viscoso e as ondas começam a se mexer e a se movimentar com mais intensidade. Então, existe uma maior variedade de formas que são criadas, né? Picos que são criados e desaparecem mais rapidamente, né? E é como se tivesse um processo vivo que pode lembrar, inclusive, uma lava de um vulcão ou mesmo as ondas numa tempestade. São várias formas, né, que nós podemos lembrar visualizando essas imagens. Aqui nós temos já a fase final em que a intensidade e a frequência estão bastante elevadas e essas correntes, né, que são criadas no líquido viscoso aumentam a tal ponto que existe uma verdadeira fúria, né, e a movimentação passa a ser frenética, né, com uma série de formas que são criadas e desfeitas continuamente, as gotas são inclusive projetadas para cima. E caso se continue aumentando ainda mais a frequência, chega um ponto que a água começa a virar vapor, né? Você desfaz completamente a forma do líquido e é tamanha a intensidade da vibração que todo esse líquido vira um grande vapor. Então nós vemos como é que o som tem essa capacidade de transformar a matéria gerando as formas as mais variadas. Aqui nós estamos vendo um outro fenômeno, um dos mais interessantes. Como vocês sabem, o campo magnético é formado por linhas de força. Quando você tem um ímã com campo magnético e você aplica limalha de ferro em torno desse ímã, você vê que a limalha de ferro ela se amolda em torno do ímã e acompanha as linhas de força do ímã. Então você pode ter uma escultura, vamos dizer assim, que é perfeitamente observável e estudado nos colégios, nas universidades, mostrando como é que a limalha de ferro se amolda e demonstra como é que os campos de força são formados em torno do ímã. Agora, quando em cima desse ímã, com a limalha de ferro, se aplica uma vibração, existe um fenômeno interessante que essa limalha de ferro começa a oscilar em torno da sua posição original e passa a dançar em torno da sua posição, em torno da posição das linhas de força do campo magnético. É como se houvesse assim um enfraquecimento, né, da adesão que existe entre as diversas partículas da limalha de ferro e o som então começa a moldar, a vibrar e a moldar as formas que são criadas. Então nessa representação aqui nós temos um instantâneo, né, dessa dança que é criada quando o som é aplicado sobre a limalha de ferro, dando-lhe inclusive essa maior liberdade. Um fenômeno parecido ocorre quando se tem uma fumaça e um som de alta frequência passa a ser aplicado nessa fumaça.
Então nós vemos aqui padrões que lembram um pouco um tecido, que são formados quando o som vai atuando e fazendo com que a fumaça entre num processo de turbulência e de modulação, vamos dizer assim, né? Aqui nós estamos vendo um diafragma que está sendo atuado, está sendo estimulado pelo som, e sobre esse diafragma é colocado talco. Esse talco, que é muito fino, na medida que ele entra em contato com a vibração do diafragma, ele se distribui de uma forma que nós podemos observar aqui nessa prancha, e uma série de núcleos arredondados são criados, e cada um desses núcleos começa a girar em torno de si, e há uma distribuição harmônica do talco em torno de toda a superfície da membrana. E vocês veem que as partículas centrais são um pouco maiores, as periféricas são um pouco menores, e essa distribuição é função da qualidade, da natureza da frequência do som. Quando existe o fenômeno de aumento da intensidade, da frequência do som, há uma tendência de migração para o centro de toda essa matéria do talco. Então nós vemos uma série de listas, né, que representam essa vinda para o centro das partículas que estavam espalhadas naqueles vários cocurutos, naqueles vários montinhos de areia. Então, um núcleo central é criado, mas o núcleo continua a girar e também toda a matéria que fica na periferia continua a girar. Então, nós vemos que o som não só molda a matéria, mas a transformação do som cria transformações na matéria. Nós voltamos aqui a essa imagem. Um fenômeno que se observou é que, se você adicionar mais areia em um dos lados, por exemplo, em vez de você ter um lado com mais areia do que o outro, automaticamente todo o padrão, assim, que é uma espécie de um padrão celular, né, se recompõe e há uma redistribuição da areia em todo o espaço da membrana, de maneira que o equilíbrio seja preservado. Aquela quantidade de areia adicional é distribuída pelos vários montinhos e você tem, no final, uma figura similar, apenas com maior quantidade de areia. Se, pelo contrário, você chegar e arrancar manualmente um pedaço da areia de um dos lados, também toda a estrutura se movimenta de uma forma cooperativa para restabelecer o equilíbrio e refazer aquela estrutura original. Isso lembra o trabalho do nosso organismo. Quando, por exemplo, nós temos um corte na pele, nós observamos que todo o organismo, né, se mobiliza para curar, para reparar aquele tecido que foi ferido, que foi cortado. Então, em poucos dias, aquele corte desaparece porque há o processo de cicatrização. Essa cicatrização é um processo onde todo o organismo está se mobilizando para gerar as condições para que aquele molde original seja restabelecido, para aquela forma que é a forma do nosso corpo, que deveria ser a forma perfeita, seja restabelecida. Então, a natureza ela tende a sempre buscar a forma perfeita, a forma equilibrada, a forma saudável. Então, o som ele age como se fosse um modelador da forma. Então, nós podemos dizer que existe um som inaudível para nós, que está continuamente agindo sobre nós e mantendo a nossa forma, o nosso corpo em ação e moldado como ele deve ser. É por isso que os antigos diziam que o universo não só é criado, mas ele é mantido pelo som. Eles dizem que se o universo parasse de ser tocado, vamos dizer assim, ou seja, se essa música das esferas, como dizia Platão, se essa música sublime, inaudível, deixasse de ser executada, tudo cessaria de existir, porque o universo está continuamente se transformando, está continuamente sendo movimentado pelo poder do som. Essa é uma outra experiência interessante, nós podemos ver nessa prancha. Ela foi feita da seguinte forma. Eles pegaram um líquido que na temperatura ambiente, na realidade, ele não é líquido, é sólido, né? É como se fosse uma matéria que somente fica na forma líquida quando está bem aquecida. E eles começaram, então, a colocar esse líquido aquecido sob a ação de um som. Então, esse som começou a moldar o líquido, né, e várias formas foram sendo criadas.
E é interessante que foram registradas, então, esculturas criadas pelo som. E o processo foi o seguinte: primeiro foram criadas formas, gerando sons os mais diversos, né, para poder gerar esculturas sonoras bonitas, e depois aquelas formas foram mantidas, foram solidificadas com o resfriamento do líquido. Então, quando houve o processo de resfriamento, aquelas esculturas que eram assim, moldáveis, né, que eram flexíveis, acabaram se enrijecendo, criando uma escultura sonora. Então essa é uma das esculturas sonoras feitas com líquido viscoso solidificado. Aqui nós temos uma outra escultura sonora, que lembra também muitas coisas que nós podemos observar na natureza. Essa imagem também lembra um pouco a imagem que nós visualizamos da Lua, ou mesmo de Marte, né? Também é uma escultura que foi criada pelo som. Então, o poder criador do som é praticamente ilimitado, porque as combinações sonoras de intensidade, frequência, os acordes que podem ser criados, não tem limite. Então, o que nós podemos criar através do som também não tem limite. E é por isso também que o nosso universo está sempre se renovando, sempre se recriando, e formas cada vez mais belas podem ser presenciadas na natureza. Às vezes nós olhamos para uma flor e dizemos: como pode uma coisa tão bela, né, nascer de uma semente, nascer praticamente do nada? Porque existe todo um conjunto de hierarquias, né? Existe o som que está sendo gerado por essas hierarquias, e esse som é o agente da criação, é o meio através do qual a criação pode ser feita. Existe um estudo muito interessante do Sir Conan Doyle, que foi um grande escritor inglês. Aliás, o Conan Doyle ele é mais conhecido pelas histórias do Sherlock Holmes, né, que foram muito divulgadas, especialmente no início do século. Mas ele também escreveu muitos outros livros. Ele escreveu livros sobre fadas, ele escreveu livros sobre os temas variados, sobre ficção histórica. E num desses livros ele fala sobre o som. E ele faz um paralelo muito interessante. Ele diz o seguinte: imaginem um órgão de uma igreja. O órgão por si só, ele é incapaz de produzir o som. Se não houver um artista, né, se não houver um músico sentado no órgão, não é possível que uma música seja tocada. Por outro lado, se não houver um compositor, se não houver uma partitura que estabeleça, né, as relações entre os acordes, entre as notas, nós também não temos som, nós podemos ter no máximo ruído. Então, existe a necessidade da criação mental por trás da música. Então, a partitura o que é? É a criação mental que vai tornar possível a criação, né, que, em última análise, é o som. Então, diz o Conan Doyle, se você tem a partitura de um lado e o órgão do outro, mas não tem o músico, o executante, o som não pode soar e nada acontece. Então é necessário que haja esse intermediário, né, entre assim, a criação em si, que é a partitura, né, que é o arquétipo, é aquilo que está na mente, e o instrumento, que é o órgão, né, que é capaz de gerar esse som. Então o músico ele executa o que está na partitura, interpretando a partitura e transferindo os seus comandos manuais e do seu pé para o órgão, gerando então o som. Então, o som ele só ocorre quando existe uma ação mental que se traduz numa ação física. E essa transformação de um projeto mental da partitura num som audível, né, é uma coisa maravilhosa, mas exige a presença do executante, do músico que está integrado, está sintonizado com a partitura, né, com a criação do compositor e, portanto, consegue exprimir essa criação, interpretando e levando, então, a sua experiência, né, a sua vivência para a música. Então, vocês veem como é que o universo é criado. O processo é muito parecido. Existe um conjunto de hierarquias criadoras que são responsáveis pela execução dessa partitura, né, que a gente pode chamar de grande plano universal ou grande plano divino. Então, existe um plano, existe o chamado Demiurgo, né, que é o grande arquiteto do universo, que concebeu o universo na sua
complexidade, na sua beleza, na sua plenitude. E existem aqueles que são os executores, os músicos, né? Que são as hierarquias criadoras. E o interessante que diz Helena Blavatsky foi a fundadora da Sociedade Teosófica, ela dizia que a raça humana faz parte dessas hierarquias criadoras. Ela também atua na criação desse mundo. Quer dizer, mesmo que nós não estejamos conscientes da nossa capacidade criativa, nós estamos recebendo estímulos e estamos agindo em função desse ritmo, né, universal, dessa música, né, que por vezes é inaudível, mas está atuando sobre nós continuamente. Uma segunda parte do estudo que mostra as pesquisas feitas pelo Dr. Geoffrey Hodgson, que é um teosofista neozelandês, como eu disse, que escreveu um número muito grande de livros sobre os mais diversos aspectos sobre teosofia, sobre ciência oculta. E esse livro, Formas Musicais, basicamente a sua obra, é resultado de pesquisas clarividentes que ele fez para entender um pouco mais como se dá o efeito do som e da música sobre a matéria hiperfísica. Então, além do efeito na matéria física, o efeito na matéria hiperfísica, segundo Hodgson, é ainda maior, porque a matéria hiperfísica, a matéria mais sutil, chamada também de matéria astral, ela é muito mais moldável, muito mais maleável, então ela é muito mais suscetível de ser atuada pelo som. Para nós conseguirmos ver o efeito do som na matéria, nós temos que pegar elementos muito mais finos, né, como areia, como talco, como fumaça, limalha de ferro, para poder perceber esse efeito. Já no mundo astral, existe uma facilidade muito maior de se observar esses fenômenos, porque sempre que há música, existe uma certa agitação no astral. E nessa prancha agora aqui, nós estamos vendo como é que o efeito do som, inclusive de acordes, né, agita a matéria astral, criando formas as mais diversas. E é interessante que a cor tem a ver com a frequência que a nota está soando. Isso tem um certo sentido, nós podemos observar também na luz, né, que cada frequência luminosa está associada a uma cor. Também o som, existe uma relação entre frequências e tonalidades que são criadas pela música nesses planos hiperfísicos. A intensidade das formas, a magnitude das formas tem a ver com o volume do som que está sendo executado. Quanto maior o volume, também maior o efeito vibracional que está sendo gerado nessa matéria hiperfísica. Cada nota tem uma certa forma própria, né? E quando você tem uma música, que é uma sequência de notas, é como se estivesse cheirando um colar, né? O Geoffrey Hodgson descreve como sendo um colar de notas, e enquanto a música estiver sendo tocada de forma contínua, sem intervalos, você tem como se fosse um colar onde diversas formas vão se sucedendo, onde cada nota ou cada acorde representa uma forma diferente. Então existe uma sucessão de diversas formas que vão se sobrepondo, que vão se integrando e criando uma verdadeira sinfonia, uma forma extremamente plástica, de grande beleza no mundo astral. Eu digo grande beleza quando a forma for de uma música bela, porque as formas podem ser muito feias também se o som que a produziu for um som de mais baixo nível. Lógico que o Geoffrey Hodgson, ele estudou basicamente o efeito das músicas que ele gostava mais, das músicas clássicas, dos grandes mestres, dos grandes compositores. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje e vamos mostrar os resultados. Então nós vamos começar com uma música muito conhecida, que é o Largo, de Handel, que vocês estão ouvindo. Essa música, na medida que ela vai sendo executada, aliás, isso é uma condição assim comum a todas as músicas, é que as formas vão sendo criadas e vão sendo elaboradas ao longo da execução da música. Então, no início, essas montanhas que estão sendo vistas aqui, elas têm um tamanho relativamente pequeno, né, em cima do piano, da orquestra que está sendo o instrumento da execução, e gradualmente essas montanhas vão crescendo de tamanho e vão criando assim um contorno melhor definido até o encerramento da música. Então, ao longo da execução
de uma sonata, de um concerto, de uma sinfonia, nós vimos assim como se fosse um trabalho de preparação, de moldagem das formas até chegar no resultado final. É interessante que o tipo de forma que é criado tem a ver com o tipo de música que foi executada e também com o que está na mente do autor que a executou. As formas, elas são o resultado da interação de dois aspectos fundamentais. Primeiro, a intenção do autor, né? Assim, qual é a natureza da música, o que o autor está querendo exprimir através daquela música. Então, a sua mente, a sua emoção atuam sobre a forma gerada. E a outra coisa é o próprio efeito, né, que a música sonora, a música física produz na matéria hiperfísica. Então, determinados sons criam determinadas formas, determinadas cores, e isso é uma lei que pode ser observada e reproduzida. Então, dessa interação de um efeito reprodutível, né, de cores, de formas, são criadas pelo próprio som, com a intenção do autor, que aí está plasmando uma emoção, está plasmando uma criação mental, nós temos então uma forma composta que tem muito a ver com a natureza da música que foi criada. Então aqui nessa prancha nós temos o prelúdio em dó sustenido menor de Bach. O Bach era um grande compositor, certamente. As suas músicas têm, como eu falei, uma característica de serem quase matemáticas, né? E é interessante que, embora as músicas em tom menor sejam músicas que levem, de certa forma, para baixo, são um pouco tristes, né? O Bach, ele sempre, embora o tom seja em dó sustenido menor, que é um tom que decresce, né? Ele sempre começa esse processo de descida de um tom alto, né? De uma frequência alta. Então nunca ele deixa que a frequência caia muito. Então ele não chega a reproduzir tristeza, pelo contrário, ele consegue reproduzir profundidade. Diz que esse prelúdio em dó sustenido menor de Bach, ele induz a pessoa a um processo de interiorização. E volta e meia ele puxa a pessoa dessa interiorização para um aspecto de elevação espiritual. É por isso que a música, em função da sua natureza, ela atua fortemente sobre as nossas emoções e sobre a nossa mente, nos transformando. Ela pode realmente nos elevar e criar experiências até extrasensoriais. Muitas vezes a música é utilizada junto com a meditação para predispor a nossa consciência a um nível vibratório mais elevado também, como uma música de Bach é capaz de fazer. Nós estamos vendo agora o Ferreiro Harmonioso de Handel, cuja projeção nos planos hiperfísicos está representado, como vocês veem, por uma flor de muitas pétalas, que está associado com o tema da música, que é a harmonia. E as formas das pétalas são produzidas pelas diferentes fases e temas da música. Assim como em outras músicas que nós estamos vendo, a forma vai sendo elaborada ao longo da música. Quando as variações são tocadas, a estrutura da flor vai se expandindo e a flor começa a reverberar cada vez com mais intensidade, e nós podemos observar que esse fluxo é de dentro para fora. Com o desenrolar da música, as pétalas vão se dobrando e nós chegamos então a uma segunda prancha em que a flor se fecha e toma um formato, um aspecto de um cálice. Nesse momento, a dança fica mais rápida, a intensidade dos movimentos é aumentada e surgem raios e bolas que vão surgindo de dentro para fora e saindo pela cúpula do cálice. É interessante que não só o movimento fica mais intenso, mas também o tamanho da forma vai aumentando até atingir 2 metros de diâmetro. Então, nós estamos vendo agora a fantasia em Fá menor, o prelúdio de órgão de Mozart. Mozart foi certamente um dos grandes compositores, né, um dos mais inspirados compositores da humanidade. E como em muitas outras grandes obras, nós temos aqui uma ideia de fluxo energético, né? Existe uma descida de fluxo, né, que se transforma nesse
nesse espaço intermediário, que é um espaço também luminoso, né? E cria uma interação entre o superior e o inferior. Toda a vida espiritual é uma interação entre as energias divinas que vêm de cima e a nossa natureza material que está embaixo, né? Que está queimando, sedenta de vontade de se encontrar com a sua natureza divina, com a sua real natureza. Então aqui nós vemos essa forma intermediária que faz a conexão entre o superior e o inferior, entre a natureza da terra, né, da matéria, e a natureza do divino, do espiritual. O segundo movimento da fantasia em Fá menor, de Mozart, se caracteriza pela criação de fitas com bolas que dançam em volta da forma inicial. Então aquela forma inicial que nós vimos na primeira prancha vai se enriquecendo e essas bolas vão percorrendo um caminho curvo de baixo para cima. Daquele fogo que fica na base, surgem então essas bolas que vão circundando a forma interna e criando uma dinâmica ainda maior. E a cada mudança de ritmo há também uma mutação nas cores e nas formas. O fogo da base vai aumentando de intensidade, como se a ânsia, a intensidade da emoção também estivesse aumentando, e isso na música está simbolizado pela intensificação das cordas que estão tocando. As cordas começam a tocar com mais vigor, também o fogo aumenta e todo o movimento que está projetado nessa forma astral fica mais vigoroso. Há uma radiação poderosa saindo da base em curvas e vai se dirigindo para cima. Nós vamos agora para uma outra obra de outro grande compositor, que foi Haydn. Haydn compôs uma das principais obras, o Hino do Imperador. Essa música produz uma radiação no lugar de formas fixas. Como vocês podem imaginar, né? O Hino do Imperador tem a ver com a coroa, que está muito bem representada, essa coroa amarela na parte inferior. E nós vemos que, muito mais do que forma, nós temos uma grande radiação que parte da base, que é a coroa, e se projeta para cima. Então, cria-se um contorno muito belo que vai variando ao longo da música e cada frase musical adiciona uma cor nessa radiação que emana do círculo. E as cores se intermesclam, criando padrões e efeitos luminosos de grande beleza. Toda a tônica do Hino do Imperador é o espírito real de amor e sabedoria que caracteriza o rei. O Geoffrey Hodgson, que visualizou todas essas formas, ele observou que durante a execução do Hino do Imperador, um Deva, um anjo de estatura muito elevada, se uniu à forma e permaneceu com ela durante toda a execução. Então nós vemos que a música atrai os anjos, os Devas, os espíritos da natureza que se banham, que se deleitam com a beleza da música, né? Nós chegamos agora a um dos coros mais conhecidos, que é o Aleluia, do Messias de Handel. Esse Messias de Handel é uma obra fabulosa que foi composta por Handel. Foi uma obra altamente inspirada. Em 24 dias, Handel compôs essa obra. Praticamente ele se fechou e não fez outra coisa a não ser compor essa obra. E é uma obra mais ou menos extensa, mas que é totalmente inspirada. E esse coro, o Aleluia, é de uma beleza tamanha, de uma exaltação tamanha, que existe uma lenda muito interessante a respeito dele. Vocês sabem que o Aleluia, né, o Messias, aliás, foi composto para o rei da Inglaterra, que na época era o rei Jorge I. Então a primeira execução da música foi feita para o rei e a sua corte, né? E quando chegou no momento, né, do Aleluia, o rei ficou tão entusiasmado com a música, tão elevado com a música, ele se levantou. E na hora que ele se levantou, então, todas as pessoas se levantaram junto com ele. E é interessante que eu estive na Inglaterra, há alguns anos atrás, e até hoje existe a tradição que na hora que essa música é executada, quando chega na hora do coral, Aleluia, do Messias de Handel, todas as pessoas que estão assistindo se levantam também.
É uma coisa muito bonita, né? Todo mundo levantado, ouvindo assim com prazer essa beleza dessa música que é o Aleluia. Diz Handel que a intensidade, né, que irradia dessa música é tão poderosa que ela atrai inclusive os anjos, os espíritos da natureza que ficam se banhando nessa irradiação maravilhosa do Messias. Especialmente quando fala Rei dos Reis, esse é um momento assim mágico da música, quando fala Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, esse momento parece que há uma elevação tão grande que há um júbilo que toma conta de toda a plateia e todos ficam banhados por essa vibração elevada do coro do Messias. O Messias de Handel mostra que a música realmente é um veículo da emoção. Todos aqueles que já assistiram a uma sala de concerto, uma execução do Messias de Handel, percebem que as pessoas estão cantando, os executores também, os músicos, se tornam extremamente envolvidos com a beleza daquela música. Então existe uma vibração de unidade, uma vibração muito forte de elevação espiritual durante a execução. Eu, inclusive, conversei com uma cantora do coro que frequentemente cantava o Messias de Handel, e ela disse que durante a execução realmente ela sentiu uma elevação espiritual muito elevada, um envolvimento muito grande. Então existe esse aspecto da inspiração do compositor que contagia, que acaba também tocando o coração dos cantores, dos músicos e da plateia como um todo. Isso é uma coisa que mostra a relação que existe entre a música, as emoções e as formas. E nós vamos finalizar com duas obras de Wagner que são também muito bonitas. Uma é a primeira que nós estamos mostrando aqui, é a canção do Prêmio dos Mestres Cantores de Nuremberg. Wagner foi também um grande compositor, altamente inspirado, e ele teve uma ligação profunda com a natureza. Ele foi um dos primeiros compositores a conseguir representar, por exemplo, um rio fluindo, representar emoções profundas, especialmente as grandes lendas, os grandes mitos da antiguidade foram representados em sua música. Então vocês veem aqui mais uma vez como se fosse um coração que está aparecendo no meio, né, desse fluxo energético, que lembra um pouco o fluxo energético que a gente vê também nos chakras, né, nossas vias energéticas do corpo humano. A mesma canção do Prêmio agora, uma evolução, né, ao longo, como eu falei, existe sempre uma evolução da música ao longo da sua execução, de forma que há uma tendência a você chegar à plenitude da obra no final. Então, aqui nos Mestres Cantores de Nuremberg, nós vemos mais uma vez aqui essa prancha mostrando a beleza, né, das cores, das formas, a irradiação e os centros de força que existem nesse fluxo imenso energético que é criado pelo som, né, no espaço hiperfísico. E para encerrar, nós temos aqui a abertura de Parsifal, de Wagner. Essa talvez é considerada pelos místicos como uma das obras mais fabulosas e mais ricas de Wagner, porque ela representa todo o trabalho do discípulo que está em busca da iluminação, do aspirante que está em busca da sua realização espiritual. Então a busca de Parsifal tem a ver justamente com a lenda do Graal, com toda aquela mística de você superar as suas limitações, tornar-se um cavaleiro e superar todas as dificuldades e chegar até a luz, chegar até a realização espiritual. Então nessa imagem nós vemos aqui a ideia do cálice, né? Existe o tema da Eucaristia, né? A comunhão do ser com o seu princípio divino, né? Então o cálice ele representa justamente aquele objeto que é o receptáculo das energias divinas, que recebe do alto essas energias, transforma essas energias e as canaliza para o nosso mundo material. Então a energia que é gerada por uma pessoa que é iluminada é enorme, porque ela passa a agir como se fosse uma pessoa divina, um avatar aqui na Terra. Uma pessoa iluminada, uma pessoa realizada, uma pessoa que chegou até a iniciação, ela age como se fosse um cálice, né?
ela transmuta a energia divina, ela recebe aquela energia pura divina, transforma essa energia e torna acessível para o mundo material. Quando nós falamos de Parsifal, nós estamos em um campo santo, nós estamos falando de sacralidade, de paz, de iniciação. Esse caminho de Parsifal está ligado aos arquétipos que representam a evolução do ser humano. Parsifal, na realidade, é o ser humano que está fazendo a sua caminhada na Terra, em busca da iluminação, em busca da perfeição, e ele tem que passar por uma série de provações. Esse é um tema recorrente em quase todas as religiões. A ideia é que o caminho espiritual é tão estreito como um fio da navalha. Esse é um ditado indiano. E Parsifal, assim como todos aqueles buscadores da verdade, tem que passar por uma série de dificuldades, por uma série de provas para poder chegar ao momento da iniciação. Então, quando nós falamos da lenda do Graal, falamos do cálice, nós estamos falando de um momento de comunhão, de um momento em que o Parsifal chega na câmara da iniciação e depois de passar por todas as provações, ele está pronto então para entrar por uma nova dimensão de ser. Ele ali vai ter consumado todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo de uma longa jornada. É o despertar para uma nova consciência, a consciência crística, é o nascimento para o reino dos céus. Então, essa transmutação que ocorre e está simbolizada no cálice, né, esse processo da comunhão, é um momento sagrado em que o ser humano deixa de ser um ser comum e passa a ser um ser divino, ou seja, ele recebe aquele influxo de luz divina e há então a fusão do seu anseio espiritual com a luz que desce do divino e há então essa transformação interior e há o processo de iniciação. Nós podemos ser comparados a um violino, né? E esse violino, que é o nosso corpo, né, ele tem que ser afinado ao máximo para poder soar com a melhor forma musical, o tom mais perfeito possível. Se nós pegarmos, por exemplo, um grande violino, né, um violino perfeito, um Stradivarius, considerado o violino mais elaborado do mundo, né, e colocarmos uma pessoa que não sabe tocar violino, a qualidade do som vai ser péssima, apesar do violino ser fantástico. Da mesma forma, você pode ter um grande compositor, um virtuoso do instrumento. Se você der um violino tosco, um violino mal afinado para ele, sem qualidade, a música que ele vai poder extrair daquele violino também vai ser uma música muito pobre, sem qualidade. Então, as duas coisas são necessárias, a expertise, a qualidade do executor e a qualidade do instrumento. Quando você tem um grande executor com um grande instrumento, a música é realmente de qualidade, a música é perfeita, é aquela música que embevece, que nos eleva espiritualmente. Então, o instrumento que nós temos é o nosso corpo, né? Não só o corpo físico, mas todos os nossos corpos, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo da vida, né? O corpo etérico e o corpo físico. E a nossa consciência é aquilo que está una com a nossa divindade, é a razão de ser da nossa existência. Então nós temos de um lado um veículo e de um lado uma consciência. Para que essa consciência possa se expressar no mundo com melhor qualidade, para que a nossa música possa ser perfeita, nós temos que afinar o nosso instrumento. Então uma das nossas missões na vida é fazer com que esse nosso instrumento seja o mais perfeito possível. Nós temos que estar sempre afinando, purificando, dando qualidade a esse instrumento, de maneira que ele possa soar essa música das esferas, a música universal, de uma forma cada vez mais perfeita. Então essa, vamos dizer, é a missão que cada um de nós tem aqui na Terra. Nós temos que trabalhar arduamente, estudar a partitura com muita atenção, com muito zelo, trabalhar nosso instrumento, afinando sempre, continuamente, sem descanso, de maneira que vai chegar um dia que ele vai estar tão afinado que nós vamos ser um executor perfeito dessa grande sinfonia, dessa música das esferas. E nesse momento nós vamos realmente nos realizar, porque nós vamos estar executando o nosso Dharma, nós vamos estar executando aquilo que há de mais nobre dentro do nosso ser. Nós vamos estar expressando a divindade interior dentro de nós. Nós vamos ser realmente um agente da criação, nós vamos ser um instrumento do divino aqui na Terra.